Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio, sou aluno da turma L. Vim falar um pouco do que eu aprendi, que eu sabia sobre diversidade sexual. A diversidade sexual é dividida em 5 tipos. São as lésbicas, os bissexuais, os transgêneros, os transexuais, os homossexuais e os heterossexuais. Vou dar um conceito de cada um. O homossexual são os homens e mulheres que se orientam o seu desejo afetivo, sexual, por outras pessoas do mesmo sexo. Aqui dá uma frase: de um jeito de ser que não pode ser outro jeito, da Marx Priscila. Bissexual seria, no caso assim, a pessoa gosta do mesmo sexo, só que ela ainda orienta-se ao sexo oposto. Ela gosta dos dois sexos, tanto masculino quanto feminino. Os transexuais, eles optam pelo sexo masculino, sexo oposto ao seu, e além disso, eles têm o gênero deles são masculino. Só que para eles queriam permanecer no gênero feminino, então eles acabam tendo aquela transformação de usar roupa feminina, de fazer cirurgias e etc. Depois vem os heterossexuais, que somos nós, aqui presentes. Tem alguém aqui? Não sei. E se orienta pelo desejo do sexo oposto. Fala sobre um preconceito e discriminação. Preconceito é a ideia preconcebida intolerância, uma opinião que é aceita sem contestação e com tanta força que resiste a qualquer argumento racional. O preconceito enraiza-se nas pessoas facilmente, nasquelas que já estão favoravelmente dispostas a aceitar. Então o preconceito é tipo assim, que ele facilmente permanece naquelas pessoas mesquinhas, que vão supor, tem preconceito, tanto preconceito racial como preconceito sexual. Então são naquelas pessoas que têm a mente fechada, o preconceito gruda mais nelas. Discriminação. A discriminação, ação de tratar de modo diferente, injusto, desigual, aqueles que deveriam ser tratados de maneira igual, baseados-se em critérios normalmente aceitos nos países civilizados. É a consequência do preconceito. Vamos supor, se você tem preconceito, você tem um alto índice de discriminação. Tem alguns países da Europa que não aceitam mulheres e homens negros, porque eles acham que mulheres iriam para lá para roubar os seus maridos para se prostituírem. E homens negros pela cor da pele, pela raça. Diversidade sexual. Aqui estão alguns nomes que o pessoal diz no cotidiano para cada um dos homens: seu gay, seu boiola, sua bicha, seu viado. Para as mulheres são lésbicas, entendidas, sapatão, bissexuais masculinos e bissexuais femininos não tem, identidade de gênero, transgêneros, travestis, transexuais, masculinos e femininos. Homossexualidade, mitos e estigmas. Aqui tem alguns mitos que o pessoal diz como uma pessoa pode, tipo assim, ser homossexual. Tem alguns mitos e estigmas. O poder de influência, as crianças e adolescentes, alguém vamos supor, influenciar, é legal isso, é legal aquilo, vamos virar isso. Lidar com os casos de pedofilia. Todo gay quer ser mulher, toda lésbica quer ser homem. São promíscuos e pensam em sexo adulto. Promíscuo é aquela pessoa que, vamos supor, gosta da vida dela ativa sexual 24 horas. Toda hora que puder, ela está lá. É uma aberração, uma pouca vergonha. Muitos acham que os homossexuais são como se fossem bichos, vamos supor. Uma aberração, uma pouca vergonha, eles acham. Tipo assim, a pessoa que é homossexual. Homossexualidade e homossexualismo. O homossexualismo, ele era dado antigamente porque eles achavam que era uma doença. Tem uma doença que já vinha geneticamente nas pessoas. Mas após descobrir que não era geneticamente, vinha diretamente na pessoa, que era uma orientação, passou a se chamar homossexualidade. Homossexualidade, a diferença. Não é nenhuma doença, mas sim um desejo pelo mesmo sexo. Nem tampouco uma opção, mas apenas uma orientação sexual que a pessoa tem. Falar um pouco sobre sexo biológico. Um pouco complexo. As pessoas são divididas em gêneros. Temos o gênero tanto masculino quanto feminino. Suas ligações, por exemplo, são homem e mulher, homo e hétero. Somos classificados por coisas fixas, como raça, pelo nosso sexo, não por coisas flexíveis, como modo de pensar ou modo de agir.
Você pode optar pelo seu gênero, mas a sociedade já te põe o gênero desde quando você nasce. Se você nasce homem, você pertence ao gênero masculino. Se você nasce mulher, você pertence ao gênero feminino. E há muitas pessoas, como os transexuais, que optam pelo gênero feminino, mas pela concepção da sociedade, eles permanecem no gênero masculino. Papéis de gênero. Como se fosse dado como uma lei. Ao nascer, por exemplo, homem só brinca de carrinho e mulher só brinca de boneca. Hoje em dia não é mais assim. Tanto o homem como a mulher exercem a função dos dois, socialmente. Entendeu? Tanto o homem, vamos supor, não há um papel fixo para cada um. Ainda hoje há muita discriminação, pois o salário, como hoje o salário das mulheres, são inferiores aos dos homens, coisas que não deveria ter. Opção sexual, aí está a diferença. Todo mundo fala, é a opção sexual dele. Não é opção sexual, é orientação sexual. Opção sexual era dado o termo utilizado antigamente para definir a escolha do sexo. Mas como descobriram, como teve aquela modificação geneticamente que achavam que era, depois que foi definido que não era, que era uma orientação, daí deram o nome de orientação sexual, que indica qual gênero, masculino ou feminino, que uma pessoa se sente atraída, tanto psicologicamente como fisicamente. Como, por exemplo, o homossexualismo. Você não optou por ser homossexual, entendeu? Você se sente atraído pela outra pessoa, por diante do outro sexo oposto. Como heterossexual, também você não escolhe se você vai ser heterossexual. Você, vamos supor, nasce sim. Você, depois que desenvolve, vai crescendo, você vai saber realmente o que você quer. Vulnerabilidade social. Aqui tem algumas violências psicológicas, como fisicamente, infamiliar, visibilidade, bullying, que seria a discriminação escolar, no ambiente escolar. O que baixa a falta de estima, isolamento social, saúde mental comprometida. Homofobia generalizada. Vocês sabem o que é homofobia? Homofobia é aquela pessoa que, tipo assim, detesta homossexual, detesta transexual, se vê, quer bater. Porque arregaçar, caô, não tá nem aí. Entendeu? Mas a homofobia internalizada é aquela pessoa que não gosta, mas ela não demonstra. Entendeu? Ela tem internamente dela, não gosto, mas também não vou expor para todo mundo, não vou ter agressões físicas contra a pessoa. Superação da homofobia. Autoestima, fortalecimento da autoestima seria uma superação da homofobia das identidades. Daí, no caso, também teria a visibilidade das paradas gays. Espaço de convivência homossexual para compartilhar experiências e trocar informações exercidas afetivamente. A parada gay serve hoje como, vamos supor, para os homossexuais, como um modo das pessoas verem que eles são iguais a todos. Não são diferentes, só porque eles têm uma orientação diferente a dos outros. Mas muitos homossexuais acabam atropelando isso. Tem, vamos supor, às vezes em público eles fazem coisas que sem nexo, entendeu? Tem muitos homossexuais que são contra as paradas gays, eles mesmos, porque falam que é muito falta de, em vez de eles estar ajudando a eles próprios, eles estão afastando mais, sendo muito, vamos supor, escandaloso. Tem gente que tem homossexual lá só para se mostrar. Tem tudo aquilo lá só para se mostrar. Educação. Aqui está educação sexual, sexualidade e sexo, relações de gênero, ampliar os papéis escolares de meninos e meninas, educação de direitos humanos. Coloquei aqui como o propósito de mostrar para vocês, mas para outras pessoas, a importância que tem a diferenciação, a diversidade sexual hoje em dia. Sensibilizar os atores que compõem a rede de atenção a crianças e adolescentes, incorporar suas agendas políticas à promoção e proteção de diversidade sexual como direito humano. Articular e efetivar parcerias solidárias entre homens, GLBTS, significa gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e simpatizantes, e as outras ONGs de defesa e promoções dos direitos da criança e do adolescente, na formulação e fiscalização das políticas públicas que ampliem e consolidem a ética. Daí aqui eu tirei um jornal que tinha lá na internet, eu achei bem interessante. Pelo direito da igualdade, gays se beijam em público para expressar e revoltar contra a discriminação que teriam sofrido em um bar. Tem que estar seguro e tudo.